Onde encontrar bons livros cristãos para as crianças? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso. Olá, eu sou a Bel e esse é o Conta Outra. Aqui a gente conversa sobre literatura infantil. Eu estou aqui e também estou lá no Instagram, @bel.contaoutra, e lá a gente pode conversar mais de pertinho. No vídeo de hoje eu vou atender a um pedido que eu já recebi há muito tempo atrás aqui no canal, que é o pedido de indicações de bons livros cristãos. Mas antes de começar, eu preciso falar para vocês que eu sempre tive um preconceito com a literatura cristã para as crianças. E antes de eu explicar por quê, quero te convidar a se inscrever no canal, se você ainda não está inscrito, e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que entrar um vídeo novo por aqui. Se você me acompanha há mais tempo, já deve saber que eu sou cristã, nasci em uma família cristã, né? Frequento a igreja desde pequenininha e sempre tive acesso a livros cristãos e a livrarias cristãs também. E depois, conforme eu fui crescendo e conforme eu fui conhecendo mais sobre literatura infantil, especialmente na faculdade, eu comecei a me incomodar muito com os livros que eu via na igreja, né? As livrarias cristãs, os livros que eram vendidos para as crianças com histórias cristãs. E por que isso me incomodava? Isso me incomodava muito porque a maior parte dos livros que eu vejo sendo vendidos assim são fraquinhos, sabe? São pobres em termos literários. Muitas vezes os textos são pobres, muitas vezes as ilustrações são pobres, o material mesmo também é bem simples assim, e não trazem qualidade literária, qualidade artística para as crianças, sabe? São umas coisas bem infantilizadas. São livros assim que eu não sinto vontade nem de folhear para conhecer um pouco melhor. Então eu sempre fugi dessa pergunta, né, das indicações de livros cristãos, porque eu realmente não conhecia nada que eu achasse que valesse a pena ser indicado por aqui. Mas agora eu conheci alguns livros e mudei um pouco também a minha visão sobre os livros cristãos para as crianças e eu vou apresentar eles para vocês. Os livros, assim, que me incomodavam são esses assim, sabe? Que trazem algumas histórias bíblicas, algumas, esses mini livrinhos extremamente resumidas, né? E bem bobinhas, com umas ilustrações bem feinhas, né? Ou esses outros aqui, a ilustração também não tem nada demais, né? E eles têm aqui alguns recursos, mas que são uns recursos meio sem propósito, tipo aqui um vazado que mostra um gatinho de um lado, do outro lado mostra uma moitinha. Não faz muito sentido, não tem muito porquê. Por isso esses livros sempre me incomodaram. Outra coisa também que eu sempre pensei é que não faz muito sentido, não vale muito a pena ter muitos livros desses com as histórias bíblicas, se você pode ter já uma Bíblia infantil com todas as histórias, né? E falando em Bíblia infantil, eu tenho um vídeo onde eu apresentei e mostrei várias Bíblias infantis que eu considero bem legais. Vou deixar ele aqui e lá no final do vídeo você pode assistir depois também. Mas existem sim alguns livros que trazem algumas histórias bíblicas de uma forma diferente das Bíblias, que pode ser interessante da gente ter em casa. Esse aqui é um exemplo, né? A Chegada do Novo Rei é um livro que conta a história do nascimento de Jesus, mas ele traz algumas outras informações culturais, tipo, ele fala um pouco sobre outros reis de outros lugares. É um pouco diferente do comum, sabe? É um pouco diferente do que a gente vê na Bíblia, a história, mas é história fiel também. Outro que eu acho bem legal, que também traz a história do nascimento de Jesus, mais um momento mesmo da noite em que Jesus nasceu, é esse aqui, Boa Noite, Jesus, que é uma música, né? Ó, uma noite, quando Belém já dormia, uma estrela no céu iluminou, mostrando o milagre da alegria que na pequena cidade chegou. No estábulo, do lado de fora, não parecia existir nenhuma luz, mas na manjedoura, naquela hora, brilhou a terna presença de Jesus. É uma linguagem toda poética que fala da noite do nascimento de Jesus. E a ilustração dele também, eu acho bem bonita, bem diferente. Então esses são livros que trazem as histórias bíblicas e que podem ser uma opção um pouco diferente das Bíblias. Mas esses outros livros, assim, que trazem as histórias bem contadinhas, né, do mesmo jeito que estão nas Bíblias infantis, eu acho bem desnecessário. Tem uma boa Bíblia infantil que ela já vai dar conta do recado.
Mas bem, agora saindo um pouco dos livros que trazem as histórias bíblicas para as crianças, dos outros livros cristãos para as crianças, eu conheci recentemente 2 autores que eu achei bem interessantes. Um dos autores é o R6 Sproul, que tem 3 livros para as crianças. Eu conheci 2 deles, não tenho aqui para mostrar, mas eu vou pôr algumas imagens para vocês aqui do lado. E antes de conhecer os livros, eu tinha ouvido falar muito bem, assim, como se fossem os melhores livros que as crianças poderiam ter acesso na vida. E não é tão assim não, tá? Eu encontrei alguns defeitinhos nos livros, assim, algumas coisas que me incomodaram em termos literários e em termos de diagramação também. Mas eu consegui enxergar e entender o valor que esse tipo de livro tem para as crianças. Um dos livros é O Jumentinho que Carregou o Rei e o outro é A Taça de Veneno. Os 2 livros têm uma estrutura muito parecida. Eles começam assim com uma criança que tem um dilema na vida, sei lá, tava brincando e aí aconteceu alguma coisa na brincadeira, ela voltou para casa triste, chateada, e aí o avô vem contar uma história para essa criança. Esses livros foram escritos pelo teólogo R6 Sproul para os seus netos, primeiramente, e acho que por isso que ele acabou escolhendo essa forma de trazer a história. Mas eu achei que justamente nessa situação a história ficou pouco amarrada, sabe? Porque às vezes a história que o vô contava para os netos não tinha tanto a ver assim com o dilema que a criança tinha vivido. Eu acho que não precisava ter tido aquela parte inicial, assim, só a história sendo contada pelo avô já era interessante. E bom, em termos de diagramação, aí umas chatices, né? A letra escolhida ali eu achei meio grande demais, não ficou muito delicada, podia ter mais capricho na edição. Mas a história que o avô conta, a história do jumentinho, primeiro, eu achei muito legal, porque nessa história os jumentinhos estão conversando no estábulo e eles estão contando uns para os outros as histórias de outros jumentinhos, que são todos os jumentinhos que aparecem na Bíblia, que é o jumentinho do Balaão, depois o jumentinho que carregou a Maria até Belém e depois o jumentinho que carregou Jesus na entrada triunfal. E aí essa história amarra todas essas outras histórias, assim, junta todas as histórias da Bíblia e traz uma mensagem bem interessante. E eu achei muito legal e diferente desse livro porque ele é como se fosse uma pregação para as crianças. Ele faz uma viagem ali na Bíblia e explica uma coisa como se fosse as pregações que a gente ouve enquanto adultos, mas feita para crianças. Eu não tinha visto isso ainda e eu achei muito interessante. A história da taça de veneno já é feita toda uma analogia ali com a árvore do conhecimento, né, que é uma fonte que tem daí no meio da cidade, e aí reconta a história da queda usando outros elementos. Essa eu já não achei assim tão rica literariamente, porque ela é muito assim, repetindo a história da Bíblia, mas mudando os elementos, sabe? Que era antes uma árvore e agora é uma fonte, mas as coisas acontecem mais ou menos do mesmo jeito. Achei um pouco menos criativa. Mas ainda assim ela traz uma mensagem especial. E o que eu entendi assim e mudei um pouco a minha visão sobre os livros cristãos para as crianças a partir dessas histórias? Eu entendi que os livros cristãos para as crianças, eles não precisam ser literatura, porque eles ocupam um outro papel que faz parte da vida dos cristãos, que são os livros doutrinários, né? Que são os livros que falam sobre a fé, que falam sobre a vida cristã, que falam sobre a doutrina cristã. Então, talvez nesses livros cristãos para as crianças a gente não precise procurar tantas histórias inspiradoras, mas sim procurar ali a doutrina, né? Procurar os ensinamentos da fé. Outro livro que eu me permitia conhecer assim recentemente, porque eu já tinha visto a capa dele há bastante tempo, mas tinha assim um certo receio, tinha um preconceito, foram esses do Max Lucado. Se eu não me engano são 5 livros, eu conheci 3 deles, né? Todos eles são com os mesmos personagens. Tem esse aqui, Você é Especial, tem o Se Ao Menos Eu Tivesse um Nariz Verde, Você é Meu, e mais 2 que eu não conheci, O Presente Especial e Marcello e o Presente Maravilhoso. Bom, o meu preconceito, assim, né, o que me fazia não ter muita vontade de ler esse livro era especialmente o título dele, porque eu li assim, Você é Especial... Ai, já dava assim uma preguiça, sabe? Achando que vai ser uma história meio... assim. Em geral, os livros que tem assim um título que fala, sei lá, sobre coragem, sobre amor, sobre você é amado, sobre emoções, sabe? Alguns títulos assim
afirmativos, eles são fraquinhos, sabe? Eles são chatinhos, não tem assim uma história que envolve. E aí eu tinha um super preconceito com ele por causa disso, né? Muito pelo título. Você é especial, eu já achava que vai ser uma história meio sem graça. Mas eu mordi a língua assim, muito de verdade, porque eu me surpreendi muito positivamente com essa história. Todos esses títulos que eu falei, eles têm os mesmos personagens, né? O Marshmello, que é um boneco de madeira que vive numa cidade com vários bonecos de madeira que foram criados por Eli, que é um personagem humano. E aí, em cada história, o Marshmello vive ali algum dilema. No Você é Especial, o dilema dele é que na vila onde ele morava, existia uma mania de se colarem estrelas ou bolinhas nos bonecos, né? Se um boneco era legal, se tinha alguma coisa positiva, ele ganhava uma estrela. Se ele tinha uma coisa negativa, fazia alguma coisa errada, ele ganhava uma bolinha. E todo mundo via essas marquinhas, né? E o Marshmello recebia muitas bolinhas, então ele tava bem triste, e aí ele nem queria mais sair de casa e tal. E aí ele conhece uma outra chulingo, eu não falei, mas esses bonequinhos, né, eles são os chulingos, esse é o nome do povo, mas aí ele conhece uma outra chulingo que não tem nenhum adesivo, nem estrela, nem bolinha, porque os outros chulingos até colavam nela, mas as coisas não ficavam. E aí ela explica pro Marshmello por que as coisas não ficam nela, que é porque todos os dias, né, todas as noites ela vai conversar com o Eli e ela sabe que pro Eli ela é especial, então essa aprovação ou reprovação das outras pessoas não é importante para ela. Para ela, a única opinião externa que importa é a opinião do Eli. No livro Você é Meu, os chulingos, eles estão com uma outra mania. A mania deles é de ter coisas. Eles querem ter caixinhas e bolinhas e eles fazem de tudo para ter coisas e mais coisas e ficam inventando coisas que eles precisam ter para se sentirem importantes. E o Marshmello vai e entra na onda e vende até a sua casa para conseguir ter várias coisas, várias caixinhas e várias bolinhas. E de repente, em um certo momento, ele percebe que aquilo não faz sentido para ele. E aí ele vai lá conversar com Eli. E o Eli lembra ele que ele é especial por quem ele é, por ser do Eli, por ter sido feito por ele. E na história do nariz verde, a moda entre os chulingos é pintar o nariz de verde, depois é pintar o nariz de amarelo, de laranja, de azul, né? Todos os chulingos querem pintar, porque quem não pinta o seu nariz é ultrapassado, está fora de moda. E o Marshmello vai lá de novo e entra na onda de todo mundo, e depois de muito tempo ele se liga que aquilo só tá cansando ele, né? É correr atrás do vento, e aí ele vai lá no Eli e o Eli ajuda ele a voltar a ser quem ele era. E essas histórias, apesar de terem, né, os mesmos personagens, elas não dependem uma da outra, elas podem ser lidas individualmente. Mas enfim, são histórias que trazem claramente ali, né, alguns dilemas pelos quais a gente passa e trazem ali a figura do criador que cuida, que acolhe, que tá ali sempre pronto para nos receber. E uma coisa que eu achei muito legal, assim, que me emocionou mesmo nesse livro foram as ilustrações. A forma como o Eli é ilustrado, assim, o tamanho dele, os traços dele, todo esse jeito acolhedor, assim, ó. Eu achei bem emocionante, fiquei realmente emocionada quando eu li a história. Esse é um livro que eu acho que vale a pena, é um bom livro cristão para as crianças. Bom, além desses, tem esse outro livrão aqui, A Maior de Todas as Histórias, que é um livro que conta as histórias da Bíblia desde o início até o final, convidando a gente para fazer parte dessa história. Mas esse livro eu já mostrei melhor lá naquele outro vídeo onde eu mostrei as Bíblias infantis, que vai ficar aqui no final para vocês seguirem assistindo. E por hoje é isso. Quero saber se vocês têm algum outro livro cristão que vocês conhecem e gostam, assim, e acham que é uma boa indicação. Por favor, me contem lá nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, curtam e compartilhem ele com outras pessoas que possam gostar também. E a gente se vê no próximo vídeo. Boas leituras e boas histórias. Tchau!